eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 22, tá bom? 16 ao 22. Poderíamos ter uma mensagem sobre tudo, do 16 para frente. Ou poderíamos, até no domingo passado, começar do 12 e até o final. Essas coisas funcionam juntos. Mas é um momento da carta tão rico que eu acho que nós não perdemos em parar um pouquinho e ir a poucas porções. Porque esse final dessa carta é onde o apóstolo Paulo trabalha vários assuntos. Assuntos que não estão necessariamente conectados diretamente com o propósito central da carta. Assuntos que de alguma forma temperam um pouco a carta com outras questões que algumas possivelmente tinham aspectos objetivos que ele queria tratar, então, ou que ele queria pelo menos mencionar, e algumas que talvez fossem bem genéricas, que ele falaria para qualquer igreja e ele também está falando ali, tá? Então, são assuntos diversos. Mas aqui nós temos um trecho que fala de duas coisas diferentes, mas que eu acho que a gente pode tratar de uma forma unificada aqui hoje, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. Os irmãos sabem que eu gosto muito de música, né? E quando eu tenho oportunidade, eu trago algum assunto musical aqui para ilustrar um pouquinho aqui as mensagens, né? E esse primeiro versículo que nós lemos, Alegrem-se sempre, me fez pensar não em uma música, mas em uma carreira musical inteira de um compositor brasileiro, dentre os mais famosos da música popular brasileira, que é o Chico Buarque. Chico Buarque é conhecido um pouco por causa das suas músicas de protesto, né? No período ali da ditadura e tal, mas o Chico Buarque, o tema dele na sua carreira toda não era exatamente esse. O grande tema dele era a alegria e a tristeza. A primeira música dele que fez sucesso era uma música que talvez alguns conheçam aqui, chamada A Banda. Que falava, estava à toa da vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor, né? Era uma música sobre a alegria de uma banda tocando na rua, fazendo música e todo mundo indo ver. E conforme a banda passa, todo mundo se alegra e se alegra, se alegra. E de repente a banda vai embora, né? Porque ela passou e foi embora. E quando ela vai embora, a música termina dizendo assim... O que era doce acabou, tudo voltou ao seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor, depois a banda passar cantando coisas de amor. E aí quando você olha essa música e olha a carreira dele, você percebe que as músicas dele sempre são assim. Quando tem música, tem alegria. Quando a música acaba, a tristeza que reina na vida se estabelece. Quando passa a música, quando chega o carnaval, ele tem esse pensamento sobre o carnaval também, quando chega o carnaval, todo mundo se alegra, né? Tem uma outra música dele que ele fala, chegou a quarta-feira de cinzas, mas a mulher não parou de sambar, continuou sambando. Aí ele fala, ela não vê que já está todo mundo sofrendo normalmente. Está todo mundo sofrendo normalmente, mas ela continua achando que é a alegria do carnaval. Como se a alegria tivesse contida na música, na festa, na dança, e quando ela passa, acabou, e aí a vida volta. E a vida é dor, é sofrimento, é tristeza. Aí você vem nesse versículo que diz, alegrem-se sempre. Como eu posso me alegrar sempre se a vida é tristeza? Bom, não é a Bíblia que diz que a vida é tristeza, quem disse foi o Chico Buarque. A Bíblia não disse isso. Mas isso é uma coisa muito interessante, meus irmãos. Porque um mandamento para se alegrar não é exatamente
a ordem mais eficaz, né? Não é verdade? Chega para alguém que está sofrendo e fala assim, se alegre. Adianta? Funciona? Não é muito eficaz falar isso. O que Paulo está querendo dizer com alegre-se sempre? Se ele mesmo sabia o que era passar por tribulação, se ele mesmo sabia o que era sofrer, se ele encontrava até no agir de Deus, que lhe colocava em sofrimento de alguma forma, uma graça de Deus. Ele vai falar em 2 Coríntios que existe uma tristeza segundo Deus. Existe uma tristeza segundo Deus. Como é que ele pode falar para se alegrar sempre se tem tristeza que é segundo Deus? Não é? Mas aqui é grande questão. Um dos grandes problemas dessa visão, não só do Chico Buarque, mas de tantos outros, a respeito do samba e do carnaval, é que ele parece exatamente a tentativa de cumprir um imperativo da alegria. É o imperativo da alegria. Agora é hora de se alegrar. Acabou, não tem tristeza, daqui para frente é alegria. Mas é se alegrar por quê? Porque é a hora de se alegrar. É o imperativo da alegria. Chegou e acabou. A banda passou, eu tenho que me alegrar. Depois eu choro, agora eu tenho que me alegrar. Mas assim, tem motivo para se alegrar? Não, a banda passou, vou me alegrar. Uma vez eu vi numa entrevista um escritor brasileiro dizendo, e eu não vou dizer o nome dele porque eu não lembro. E eu já procurei essa frase tantas vezes, mas eu não esqueço a frase, mas eu não lembro. Foi naquele programa Provocações, lembra que tinha do Abu Janra lá atrás, né? Ele falou assim, o Brasil é o país mais triste do mundo porque inventou a alegria do carnaval. Dizendo que é quase que uma resistência de um povo que sofre muito. Falar, agora eu vou me alegrar. Por qual motivo? Não, sem motivo. Porque se eu não me alegrar sem motivo, eu nunca vou encontrar motivo para estar alegre. Agora a gente começa a entender um pouco o que Paulo está querendo dizer com alegre-se sempre. Ele não está falando fique dando risada em todo lugar. Dê risada nos momentos inapropriados. Isso aí não é apóstolo Paulo, isso é o Coringa, é outra história. O que Paulo está falando é, há uma razão eterna para se alegrar. E ela não é um mero imperativo da alegria, ela é uma razão objetiva e real. Nós temos graça, nós temos favor de Deus. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos no Senhor. Não é um alegre-se solto, não é um mandamento assim, é hora de dar risada, bora para frente. Não, é um alegre-se no Senhor. Uma alegria no Senhor que continua sendo alegria no Senhor porque ela é fundamentada num fundamento eterno. Dessa forma, o que acontece é que as lágrimas, elas não são o absoluto da vida. Elas são reais. Elas são reais. A gente não nega a realidade da tristeza. Elas têm suas motivações legítimas. A gente não nega a legitimidade. Mas elas não têm a palavra final. Para citar uma outra música que não é do Chico Buarque, para vocês verem como isso aí é uma constante na cultura brasileira, né? Já dizia aquela outra música, tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Mas para Paulo é o contrário. A felicidade não tem fim, porque ela é eterna. A tristeza tem fim. E a tristeza tem fim de duas formas. Ela tem fim porque ela vai acabar. Porque é dito na palavra de Deus que naquele dia o Senhor enxugará toda lágrima. Que naquele dia não haverá mais choro. Então a tristeza tem fim. Mas na Bíblia a tristeza também tem fim no sentido de que ela tem finalidade. No texto que eu citei agora de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, a tristeza segundo Deus produz edificação, ela tem finalidade. A tristeza segundo o mundo produz morte, ela é um fim em si mesmo. Ela é o próprio fim. Mas a tristeza segundo Deus, ela tem finalidade. E a sua finalidade é uma edificação que nos leva a ter prazer e alegria em Deus. Ou seja, alegrem-se sempre é algo que a gente pode falar, não no sentido de fazer pessoas pararem de chorar, mas no sentido de que elas se lembrem que as suas lágrimas não são eternas. Que as suas lágrimas não são o fundamento da vida. Que as suas lágrimas não são o absoluto e a constante dessa existência. Não são. A constante dessa existência é o eterno.
eterno amor de Deus, manifestado antes da fundação do mundo, pela morte de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, até toda a eternidade futura. Deus nos ama e isso não mudará. Eu choro, Deus me ama. Eu rio, Deus me ama. Eu celebro, Deus me ama. Eu me entristeço, me desespero, rasgo as minhas vestes, me visto de pano de saco, me ponho no pó da cinza. Deus me ama. Essa constante não muda. Alegrem-se sempre, ainda que chorem. Por isso que ele pode falar dessa forma. Qual o segredo, então, para nós aplicarmos esse mandamento na nossa vida durante os nossos momentos de tristeza? É nunca deixar que a real tristeza, porque ela é real, se torne o fundamento da nossa existência. É nunca deixar que as trevas dessa tristeza, que é real, nos faça acreditar que não existe sol para além dessas nuvens. Porque existe. Ainda que nós possamos não ver, ainda que haja momentos de eclipse, há sol para trás das trevas. E ele vai surgir. E ele vai romper. Por isso, e por essa certeza, o apóstolo Paulo pode completar falando: orem constantemente. Orem constantemente. Meus irmãos, eu sou muito impactado por esse pensamento. Eu volto a ele com frequência. Só há um motivo para um crente com uma fé saudável não orar. É se ele estiver louco. É se ele estiver louco. Porque Deus é bom, me ama, Ele está sobre todas as circunstâncias, Ele quer que eu fale com Ele, Ele está disposto e disponível. Não faz sentido eu não ir a Ele. Então, como eu sei que nenhum de nós está louco, nós só não oramos o tempo todo, não oramos em todas as ocasiões, em todas as oportunidades. Não é porque nós somos loucos, porque nós não somos. É porque a nossa fé não é tão forte. Nossa fé não é tão forte. Nós nos esquecemos dessa realidade da presença de um Deus que está disposto a nós. Pensa na imagem que o salmista fala: o Senhor se inclinou para mim. Sabe quando chega uma criança pequenininha, começa a falar com você, você não entende nada, e você abaixa assim, para falar com ela? É o Senhor, Ele se inclina, Ele toma uma atitude para nos ouvir. Ele está disposto, Ele está disponível, Ele tem intenção. E isso é evidência da graça dele que não acabou, ela continua. Se Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo, é o que está escrito lá em Romanos, aquele que nem o próprio Filho poupou, como também não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas são dadas em Jesus. Então como é que eu vou ter medo, receio, ou não achar que é uma coisa importante o suficiente, eu ir até o Senhor do Universo com as minhas aflições, com os meus pedidos, com as minhas necessidades? Eu não estou louco. Então eu vou até Ele. E mais uma vez, não é um orem constantemente sem fundamento, porque isso é simpatia. Simpatia não tem fundamento. Talvez tenha um fundamento num transtorno obsessivo compulsivo, mas no máximo. No máximo é isso. Não tem fundamento. Aquele cara que toda vez assiste o jogo do time dele com a mesma camisa, porque quando ele não assiste, o time perde. Só que ele assiste, o time ainda perde, mas ele continua, não tem fundamento nenhum. Isso é simpatia. Tem gente que acha que oração é simpatia. Vou fazer, não, preciso orar porque senão as coisas vão dar ruim. Não! Eu vou orar o tempo todo porque eu tenho um Deus que me ama. Ele é o fundamento da minha alegria, porque é uma graça que Ele ofereceu e que Ele não vai revogar, que está dada nele, está dada por Ele, continua. Então eu vou a Ele em oração, tem fundamento. Tem uma realidade na história que me faz ir a Deus com convicção de que Ele me ouve. Essas coisas estão conectadas. E por saber que há uma graça eterna e um amor eterno,
e eu praticar esse conhecimento em oração, que eu cumpro o que está em seguida. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Porque é na prática da oração que eu tomo conhecimento do fundamento da alegria. E aí eu me torno pronto e apto para dar graças. Outra coisa também. Não é uma gratidão sem fundamento. Não é uma gratidão sem fundamento. Alguém já disse que se Deus não existisse, nós seríamos pessoas profundamente gratas sem ter para quem agradecer. E é verdade, né? Como é que a gente faz para entender tanta bondade no mundo? Tem muita maldade no mundo. E todo mundo fica oferecendo para a gente o problema do mal. Como é que você explica tanta maldade no mundo? Eu queria que as pessoas explicassem tanta bondade no mundo. Conseguisse explicar tanta beleza. Conseguisse explicar tanta graça sem ter ninguém que dá essa graça. Mas nós temos Deus, então a nossa gratidão tem fundamento. O fundamento é Deus mesmo. Nós vamos a Ele agradecer. E damos graças em todas as circunstâncias. Às vezes as pessoas entendem um pouco errado esse texto. Elas começam a achar que elas têm que dar graça a Deus por absolutamente tudo na vida. Como se o que aconteceu é muito melhor do que o que não aconteceu. E não é exatamente assim. Não é exatamente assim. A questão é ser consciente da graça de Deus, que continua existindo mesmo na desgraça, e ser grato pela graça. Entendeu? Então há momentos de tristeza, aflição. Há coisas que nós não queremos ir diante de Deus agradecendo a Ele por uma coisa que a gente não gosta, mas vamos obrigar a agradecer porque de alguma maneira eu tenho. Não! Eu tenho que encontrar como a graça de Deus continua existindo na minha vida, mesmo naquele momento em que eu não consigo pensar em outra coisa a não ser na tragédia que me atingiu. Porque a graça de Deus continua acontecendo. Quando minha mãe morreu, nós estávamos no corredor do hospital e foi uma situação muito estranha. Lógico, né? Essas situações sempre são estranhas. Mas foi uma coisa inesperada que a comunicação foi muito ruim ali. O médico que foi comunicar a gente é amigo da família, então ele também estava muito triste, então ele não foi muito claro. Sim, ele falou uns 3 minutos assim, até a gente entender que de fato ela tinha morrido. Mas ele falou e aí ele trocamos ali algumas palavras e a gente começou a sair pelo corredor. Meu pai, eu e a Nath. Começamos a sair pelo corredor. E o meu pai, abraçado comigo assim, ele só falava, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele só falava isso, Deus é bom. Óbvio que ele não está falando Deus é bom porque tirou minha esposa. É óbvio que ele não estava falando isso. Não é esse tipo de gratidão. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Não sei se eu estou fazendo a interpretação certa. Mas a impressão que eu tive, e isso me marca muito, é que ele estava fazendo uma afirmação sobre uma certeza eterna que não era exatamente o que no momento ele conseguia averiguar com o que ele estava sentindo. Então ele pronunciava aquilo que ele sabia que era verdade. Ainda que as circunstâncias e o sentimento não falassem sobre aquilo naquele momento. Essas coisas não estão em contradição. Elas fazem sentido. Porque as tragédias da vida, elas nos atingem. Elas nos atingem. E se isso significasse que Deus não nos ama, não sobraria amor de Deus para nenhum ser humano da Terra. Porque não tem nenhum que ainda não encontrou tragédia na vida. Então, elas não estão em contradição. Há tristeza, há dor, mas Deus é bom. É nesse sentido que o texto diz que por tudo ou em todas as circunstâncias nós damos graça. Não é porque tudo que chega a nós recebemos com gratidão. Não, tem coisa que a gente recebe com muito lamento. Às vezes a gente usa a doutrina para ser meio um sedativo do nosso coração, né? Botar o nosso sentimento para dormir. Não sentir tudo aí, isso não é cristianismo, gente, isso é estoicismo, é ficar lá, né? A dor é uma ilusão, sei lá o que é que um histórico fala, mas assim, essas coisas, né?
Não, a gente sofre. A gente celebra um Senhor da paixão, do sofrimento. É real, mas Deus é bom. Essas coisas não estão distantes uma da outra. Esses versículos, eles reúnem recomendações e até mandamentos que Paulo dá de maneira bastante positiva. O que é uma coisa bem interessante, porque a Bíblia é muito cheia de mandamentos negativos. Mas Paulo está sendo muito positivo aqui. Alegrem-se, orem e deem graças. Mas agora ele vai entrar numa parte em que ele vai falar sobre coisas a não se fazer. E em primeiro lugar ele fala, não apaguem o espírito. O que é não apagar o espírito? Meus irmãos, nós temos a tendência de, pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades da vida, não sermos muito suscetíveis à ação do Espírito de Deus. É muito possível, queridos, que na nossa prática religiosa, nós encaixemos a prática num sistema que funciona tão bem, numa rotina que funciona tão bem, numa ritualística que se torna cultural estabelecida para nós, que o Espírito de Deus torne-se um mero detalhe. Isso é uma parte dos problemas da igreja contemporânea, mas não é só a igreja contemporânea que padece disso. A igreja sempre teve essa luta. Uma igreja que está no mundo, tenta ser contextualizada no mundo que vive, que existe. Tá? Lembrando que a palavra igreja vem de eclésia, que pode ser traduzido por assembleia, né? Que era a mesma palavra usada para várias outras reuniões, maneiras de se reunir. Então, tinha um paralelo com a cultura do tempo. Assim como as nossas reuniões têm paralelos com a cultura do nosso tempo. Isso aqui que eu estou fazendo agora parece uma palestra ou uma aula, que são reuniões de natureza secular. Então tem essa nossa adequação à cultura. Mas na cultura não tem um espírito. Tudo isso que a gente faz para celebrar a presença de Deus em nós. Se a gente esquece disso, a gente apaga o espírito. E a gente pode apagar o espírito, tanto pela sedução do mundo, quanto pela pressão do mundo. E eu não estou falando de perseguição, não estou falando nada disso. Basta simplesmente nós nos esquecermos de que a vida é mais do que isso que a gente está tomando contato com os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos sentidos. A vida é mais do que isso. A vida é mais do que isso. E a vida, e o Espírito manifesta nessa vida que é mais do que isso. E como ele faz isso? O texto continue. Não trate com desprezo as profecias. Irmãos, Deus fala. Deus fala. Deus não está em silêncio. Deus não está de braços cruzados esperando alguma coisa. Deus fala, Deus age. Ele está ativo no mundo e na igreja. Não despreze as profecias. O problema aqui que o apóstolo Paulo traz é que essa igreja poderia, por ignorar o fato de que Deus fala, ficar assentada sobre ela mesma. Irmão, se nós não acreditamos que Deus fala, a igreja passa a funcionar como uma instituição vazia. Como é que eu vou explicar isso? Vamos lá. Deus fala contigo. Deus fala na Escritura. Você pode ouvi-lo na Escritura. Deus fala contigo em oração. Você busca Ele em oração. E é claro que tudo isso deve passar pelo crivo da Escritura. Você não pode vir assim com a ideia, Deus falou para mim tal coisa e a Bíblia não está dizendo nada sobre isso, não está apontando para isso. Não. Mas Deus fala. Deus pode mover pessoas para falar com você a partir da sua palavra, para te alcançar, para te dar um chacoalhão em algum caminho, para te orientar no caminho certo, porque Deus está presente, o seu Espírito está vivo em nós, nós não apagamos o seu Espírito.
Agora, vamos supor que a gente comece a entender que Deus só fala através do pastor. Vamos começar a entender dessa maneira. Deus só fala através do pastor. Ele é o homem de Deus que traz a nós a palavra de Deus. O que acontece quando a gente tem esse tipo de entendimento? O único que tem contato com Deus é o pastor. O resto tem contato com o pastor. E aí, queridos, o pastor é que vai até Deus, pega a porção e joga para a igreja. Deus nunca está na igreja. Essa é uma maneira de apagar o espírito. Como? Desprezando as profecias. Desprezando o fato de que Deus fala. Aí se o pastor está de fato indo buscar em Deus, você está indo buscar no chat GPT, você não sabe. Porque você acostumou a ter aquele cara como mediador. E a palavra de Deus fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só ele é o mediador, não é o pastor. Não desprezar as profecias é ter certeza de que, quando a igreja, na sua organização, e nós falamos de institucionalização da igreja no domingo passado, falando da necessidade de instituições e a tensão entre ser organismo e organização, se a gente despreza as profecias, a gente pensa que Deus só pode falar e agir através de estruturas e instituições que nós estabelecemos humanamente. E assim a gente apaga o espírito. Mas não são raras as vezes que o espírito se manifesta no mundo contrário a ordens eclesiásticas estabelecidas, justamente porque elas se colocaram como sendo as verdadeiras e autorizadas instituições que mediam o povo e Deus. Falei, não são raras as vezes que isso acontece. Os avivamentos, em grande parte, aconteceram assim. Avivamentos dão medo nas pessoas porque eles ocorrem por fora da estrutura institucional. A reforma foi assim. Já que nós estamos no mês de outubro, né, que celebra o dia da reforma, no dia 31, a reforma foi assim, com todos os seus erros e seus problemas, que também existiram, mas ela também foi um momento em que aqueles que não tinham voz nem vez, que estavam ali única e exclusivamente para servir de fonte de lucro para a construção da Basílica de São Pedro, encontram um caminho de resistência que passa por fora das autoridades eclesiásticas estabelecidas. Não é a igreja mediadora do perdão. O mediador do perdão é Jesus Cristo. Não são as indulgências, é a cruz. Uma igreja exemplar, como nós dizemos que a igreja de Tessalônica é, ela não apaga o espírito e nem despreza as profecias. Porque ela sabe que há uma tentação muito grande para estabelecer uma ordem a partir do poder e não da graça de Deus. Henry Nouwen, teólogo americano, católico, já falecido, disse: o motivo pelo qual os cristãos amam tanto o poder... não é isso que ele fala, deixa eu reformular. O motivo pelo qual os cristãos buscam tanto poder é que ele é um grande substituto para o mandamento de amar. E é verdade. O motivo pelo qual os cristãos buscam tanto poder é que ele é um grande substituto para o mandamento de amar. Porque, de fato, quando a gente organiza uma ordem a partir do poder, a gente não precisa amar, basta seguir certinho ali o poder que estabelece e tal. Mas se eu sou movido pelo amor, aí o poder fica confuso. Há uma tentação muito grande de olharmos para uma igreja como sendo uma igreja exemplar porque ela funciona. E o que funciona é ordem, e ordem se estabelece muitas vezes por poder. Mas o amor frequentemente habita na desordem. E profecia frequentemente vem para chutar o pau da barraca e desorganizar tudo. Porque tem ordem que tem que ser derrubada. Tem construção que é Torre de Babel e tem que parar. Só que ele não diz
Então qualquer um que fala que vem de Deus está certo. Não, ele continua. Ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. E meus irmãos, é isso que esse texto fala e é nesse contexto, amém? Porque muita gente gosta de usar assim, provai de tudo, reter o que é bom. Aí sai provando de tudo. Vai para tudo quanto é coisa da vida. É no contexto das profecias, queridos. E provar é pôr à prova. Sabe, já assistiu Masterchef? Né? Já assistiu Masterchef? Numa época que eu e a Nath, a gente era fã de carteirinha do Masterchef, né? Agora a gente deu uma parada. Aí chegava lá o concorrente lá com um pratinho diante do Fogaça, né? Aí Fogaça daquele jeito lá dele, aí botava a colher na boca assim. Você provou isso aqui? Porque às vezes está tão ruim que ele fala, você provou isso aqui? Porque se você tivesse provado, você não tinha me entregado desse jeito. Provar não é experimentar, ter um gostinho, não é isso não. Provar é pôr à prova. É saber se está bom, se está ruim. Provar as profecias não é assim, vamos ver até onde vai. Não, é ouvir e comparar com as escrituras. É aquilo que a palavra de Deus fala lá em Atos 17 sobre os bereanos. Eles eram muito mais nobres que os tessalonicenses, por quê? Iam conferir nas escrituras se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Então põe à prova as profecias, mas não despreze. Não despreze. Não despreze o potencial que as pessoas têm de serem veículos da palavra de Deus. Ouça o irmão e põe à prova segundo as escrituras. Eu já tive experiências aqui de irmãos falar comigo coisas que não gostaria de ouvir e que eram de Deus. E já tive experiência também de irmãos virem para mim e falar, não, porque Deus está me falando isso. Eu falei, olha, parece que não. Acontece, tudo bem, não tem crise com isso não, acontece. A gente, né, o coração é bem enganoso, a gente confunde às vezes o coração com a voz de Deus, todos nós fazemos isso. Por isso que precisa pôr à prova. Não despreze as profecias, mas pôr à prova. Inclusive, pôr à prova a profecia é justamente valorizar a profecia. É justamente valorizar. Porque se você não pôs à prova, você não está dizendo, Deus fala e eu preciso saber o que é que Ele está falando. Você está dizendo, o que falar para mim eu tomo como sendo Deus falando. Aí você não está valorizando profecia, você está valorizando a autoridade de quem fala. Valorizar a profecia exige colocá-la à prova. E colocar a profecia à prova, olha, irmãos, graças a Deus que a gente está numa outra era. Porque na era lá do Antigo Testamento, era colocar à prova ao ponto de levar ao apedrejamento, se o cara falasse que ia acontecer, não acontecesse. Tem muito pregador aí que era para estar com um galo na cabeça, no mínimo, se não tiver com a cuca rachada, se fosse no Antigo Testamento. Porque esses são os que desprezam a profecia. Porque correm rapidamente para dizer, Deus disse, e Deus não disse. Não quero ser punitivista demais. Mas a verdade é que às vezes a gente fala, se tivesse umas pedrinhas hoje em dia, não tava essa pouca vergonha, né? Mas aí eu confesso diante de Deus, falo, Senhor, não vem do Senhor essa palavra. Não. Porque é muito fácil sair falando, dizendo que é Deus que disse. Ah, não foi outro dia aí que falaram que aconteceu o arrebatamento? E aí? Não aconteceu. E quando essas coisas acontecem? Vai acontecer o arrebatamento, aí não acontece. Aí o que o cara fala? Não, eu errei a data. Não, Não, aconteceu, é que você não viu. Ele está acontecendo. Entendeu? Sempre tem uma invenção nova, sempre tem um negócio novo, sempre tem um... Então, meus irmãos, nós precisamos provar as profecias. Ainda mais em épocas como a nossa, que todo mundo se levanta dizendo que é profeta, né? Aí vai lá, falar umas palavras, começa falando inglês, depois entra... Como é que é o negócio lá? Nem lembro. For the king, the power, né? E sai falando, como se fosse profecia de Deus. Não despreze as profecias. Prove as profecias e retenha o que é bom. E a última coisa, que não tem a palavra não, mas também é de alguma maneira negativa, afastem-se de todo tipo de mal. Essa é a minha tradução. Eu acredito que a maior parte das Bíblias hoje traduzem dessa forma.
Só que antigamente havia uma tradução que dizia: evite toda aparência do mal. A Revista Corrigida tem esse texto. E aí, não foi mal intencionado nem mal traduzido. O problema é que a aparência para a gente é outra coisa. A ideia de evitar a aparência do mal passou para a história como sendo assim: se parecer que está ruim, já é pecado, evita. Né? Então isso era usado tanto para regular o vestuário das pessoas. Não, essa roupa aí está parecendo um de bandido, evita a aparência do mal. Né? Que inclui uma série de preconceitos. Ou era usado para situações mesmo, né? Ah, mas não sei não. Ficou uma aparência do mal aí. O irmão conversou com aquela irmã lá na igreja, aparência do mal. Não, a ideia da aparência do mal, meus queridos, é a ideia de toda forma como o mal se apresenta. Todas as aparências dele, todas as manifestações do mal, entendeu? É isso. Não é aquilo que parece mal. Evita já o que já parece. Não deixa nem parecer mal. Não é isso, porque a gente não tem controle sobre isso, queridos. A gente não tem controle. É evitar todas as formas. Por isso que essa tradução aqui é melhor, né? Afaste de todo tipo de mal, de todas as formas de mal, de todas as formas como o mal se apresenta, se aparece. É um mandamento muito completo, né? Porque há muitas maneiras como o mal se apresenta. Como é que eu faço então? Eu não desprezo as profecias para saber o que Deus está falando. Eu busco a Ele em oração, me alegrando nele, sendo grato a Ele. Porque com isso eu não apago o Espírito. E o Espírito é que me conduz a não ter aparência nenhuma do mal em mim. Entendeu? É um combo de edificação aqui. E como eu disse, a gente poderia continuar, porque o texto vai falar sobre edificação. O texto em seguida. Mas eu quero guardar isso para o domingo que vem. Porque esse é um outro aspecto dessa edificação que é muito importante para nós também. Então, meus irmãos, todas essas coisas só podem ser cumpridas se nós vamos a Deus em oração. Eu falei que é um combo de edificação, mas na verdade é um combo de espiritualidade, é um grande guia de espiritualidade esses versículos. Porque ele nos faz atentar para a realidade do mundo que não está disponível meramente aos nossos sentidos, mas que nós acessamos pela fé. E o que nos traz consciência dessa realidade é a prática da oração. É a prática da oração. Eu creio muito em Deus, então ora. Porque se você não ora, isso mostra que a sua fé ou está fraca ou está doente. O Senhor Jesus Cristo, quando pregou a sua parábola da viúva insistente, Lucas fala, trouxe uma parábola para ensinar a orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre, como Paulo fala aqui. E no final ele diz assim, mas quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus mesmo está dizendo, vocês oram pouco, porque parece que não tem fé nenhuma mais. Não adianta falar, eu creio muito em Deus, se a gente não busca em Ele oração. Isso aí pode ser uma convicção subjacente da vida, mas que não manifesta nenhuma mudança. Se a minha fé em Deus não me leva nem a considerar a sua presença ao ponto de falar com Ele, quanto mais ela vai ser saudável o suficiente para as outras coisas. Né? Imagina conviver com alguém, passar por ela todos os dias e nunca falar com ela. Aí alguém chega para você na sua casa e fala assim, fulano tá aí? Tá aqui, acabei de passar por ele. Você chama ele para mim? Aí você não chama, fica passando. Você sabe que ele está aí, você sabe que Deus está aí, mas isso não é fé. Saber que Deus está aqui não é fé. Fé tem a ver com a concretização de todos esses conhecimentos que nós temos a partir da doutrina. E o conhecimento que nós temos é que Deus nos ama, manifestou isso na cruz de Jesus Cristo. E se eu não estou louco, eu devo buscá-lo em oração. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos, encerrando esse nosso culto.
Oremos. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque a Sua graça enorme, gigantesca, infinita, nos alcançou. E por essa graça e com fé nela, nós vamos ao Senhor em oração, sabendo que temos acesso ao Senhor, sabendo que temos no Senhor um ouvido disposto a nos ouvir e acolher as nossas vozes e petições. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não se faz distante de nós. O Senhor nos ouve, mas o Senhor também fala conosco. Ensina-nos, ó Deus, a julgar e discernir as profecias, sem nunca desprezá-las ou apagar o espírito. Ensina-nos, ó Deus, a nos alegrar, mesmo em meio às tristezas, e a sermos gratos, mesmo no momento da tragédia. Louvado seja o Seu nome, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.